Então pode falar, irmão. Valor cósmico. Cala a boca. Explicam o cosmos, dando o único relato antigo que identifica a primeira causa, que é o quê? O princípio unificador do universo, procurado às cegas pelos filósofos e clássicos, está compreendido na primeira sentença. O que é isso? Deixa eu lhe explicar. É porque, observe a questão de causa e efeito. Até o próprio Tomás de Aquino, dentro das suas 5 vias, ele trata muito bem sobre isso. Até o próprio Aristóteles, que ele vai falar sobre o motor imóvel que move todas as coisas. Essa ideia de primeira causa é dizendo absolutamente que Deus é a primeira causa efetiva de todas as coisas que estão criadas. Como diz o Salmo 113, louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, do nascente do sol até o acaso. Ele se inclina para ver como estão os céus e a terra. Ele levanta o pó do pó e do monturo necessitado para fazer assentar à mesa dos príncipes. Mesmo os príncipes do seu povo, ele faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que Deus criou todas as coisas. Ora, a argumentação é essa. Como eu já falei até dentro da sala de aula, se tudo que existe hoje existe uma causa anterior e essas coisas são efeito, então quer dizer que toda a natureza, todo o cosmos, todas as galáxias, elas têm uma causa anterior. Porque nada, tudo que existe hoje apareceu através de uma causa. Então quer dizer que existe uma causa superior ao homem que causou todas as coisas que por si só ele não é causada por nada. Quem é essa primeira causa? É Deus. O livro de Pentateuco, ele mostra isso claramente. Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor pairava sobre as faces das águas e disse Deus, haja luz e houve luz. Nós vemos permear esse assunto em todos os livros da Bíblia, tendo um Deus criador de todas as coisas, como diz o livro de John Julius Stott Jr., que é na teologia do Segundo Templo, o período intertestamentário, os grupos religiosos de Israel, os grupos sectários, se valiam exclusivamente de que Deus tinha criado efetivamente todas as coisas e tinha escolhido a nação de Israel para revelar tudo isso. Então, esse é um dos pontos de suma importância para a compreensão e aquisição de conhecimento através desse livro, desse compilado de livros que nós chamamos de Pentateuco. O primeiro é a causa. Ele, como primeira causa, a questão cósmica. Nós entendemos que Deus criou todas as coisas. O universo, todas as galáxias, os prótons, os elétrons, os nêutrons, as partículas divinas e outras coisas, o DNA, o ácido desoxirribonucleico, todas as coisas Deus criou. João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por meio dele. Isso a gente vê isso gritantemente na Bíblia. Enquanto os filósofos e outras pessoas tão gabaritadas procuram causas, né, para falar sobre a ideia da cosmogonia, da criação de todas as coisas, o Pentateuco já tem a resposta dizendo que foi Deus que criou todas as coisas. Um valor étnico. Étnico quer falar da criação dos povos, né? No livro de Pentateuco, a gente vê a origem a partir de Adão e Eva, isso até o Código Genoma, que foi iniciado na década de 90 do século passado, até início dos anos 2000, as pessoas, muitos cientistas de vários países, eles quiseram decodificar aquilo que é ímpar no ser humano, que eu não sou biólogo, tá certo, por favor, mas que é o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Eles chegaram à simples conclusão, que todos os seres humanos descendem de eles são descendentes direto de uma pessoa comum, como nós, hoje, como todos nós hoje, e a gente chega à conclusão que é quem? Adão e Eva, que aí apareceu as 3 divisões raciais do mundo, tanto oriental, negroide e ocidental. A partir do livro de Gênesis, nós vemos isso, né, quando existe a prerrogativa bíblica existente dizendo para que Adão e Eva,
também como Noé, eles deveriam encher a terra nesse sentido, que crescessem a partir da sua descendência. Então vamos lá. Os livros de Pentateuco ele tem a sua valoração histórica. Esses livros são os únicos a traçar a origem do homem numa linha contínua a partir de Adão. Todavia, não é sua intenção apresentar a história completa de todas as raças, mas sim um relato altamente especializado da implantação do reino teocrático no mundo e do plano de redenção da humanidade. Nesse processo, a história de Israel remonta a Abraão através de quem Deus prometeu a redenção. Bem, quando ele fala dessa linha histórica, vocês podem ver a questão da Babilônia, né, que nós vemos a Torre de Babel, nós vemos as questões com Noé. Por exemplo, para você ter ideia, as maiores montanhas do mundo encontraram partes nelas, logo no pico, que só existem embaixo da água. Isso dá muita explicativa e consubstancialidade para nós dizermos que literalmente existiu um momento que toda a terra foi inundada. E a Bíblia relata isso claramente, que foi com Noé. Isso mostra claro. Então, essa historiografia bíblica que mostra desde Adão, Abraão e outras, o Êxodo, a partir lá do Egito e outras coisas mais, demonstra esse valor histórico que nós temos, que é o livro, o conjunto de livros, o Pentateuco. Alguma pergunta, amados? Então vamos lá. Questão religiosa. Fernando, Vossa Senhoria pode ler isso aí? Religioso, professor? É. Esses livros são fundamentais, retratam a pessoa e o caráter de Deus, a criação do homem e sua queda, as alianças e promessas divinas de trazer a redenção através de um divino redentor. Pronto. O que é que a gente pode entender com isso aí? Vocês acreditam que os atributos de Deus estão positivados, contidos nas Escrituras Sagradas? Sim ou não? Que a gente estudou sobre os atributos de Deus. Quem Deus é e o seu ser, as questões ontológicas. A gente entende, biblicamente e até filosoficamente, dá para a gente compreender determinadas coisas, porque nós sabemos que devemos andar em santidade. Por quê? Porque nós sabemos que Deus é santo, não é isso? Como nós sabemos que Deus, né, como a gente vê biblicamente, a gente viu um episódio muito triste de um homem supostamente dizendo que é pastor. Peraí, eu vou mostrar aqui para vocês. Rapidinho. Vou botar um vídeo aqui para vocês. Preste atenção nesse vídeo aí. Gerencie sua equipe e distribua as tarefas como quiser com Honeydew. Quer ver as etapas? Use a visão. Eu quero falar uma coisa que eu esqueci. Cadê a fita? A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra. Tá dando para escutar aí, amados? Tá, professor. Preste atenção. Não sei se vocês já viram esse vídeo. A Grande Vitória virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. Que é esquisito, é? Nunca vi falar que existia esse...
pastor tem direito nessas coisas? Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não tenho pra onde correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O que? E tomar essa decisão, pegar uma mulher como marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, que diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar um cuidado? À vontade. Qual que é? Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, professor. Houve uma interpretação equivocada? Que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom nós mexermos aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. E aí, amados? Esse pseudo pastor, ele está certo ou ele está errado? Ele está errado. Hã? Certo ou errado? Errado. A começar pelo erro de português, né? Começa muito bem, pelo erro de português. Mas só que o erro de português, ele confundiu um adjetivo com um verbo. No futuro ainda mais, devido à questão somente da posição do acento. Mas por que eu e você entendemos que ele está errado? Porque, biblicamente, nós observamos no caráter de Deus, Deus é um Deus santo, um Deus que preserva a monogamia. Além de preservar essa monogamia, ele mesmo positivou dizendo que nós não deveríamos adulterar. Por que ele está errado? Porque esse livro, isso está fundamentado lá no Pentateuco. E o Pentateuco diz, não adulterarás, claramente, lógico. Quem foi escrito primeiro, o livro de Gênesis ou o livro de Êxodo? Lógico que foi o livro de Gênesis. Muitos anos depois a história de Gênesis, ela é muito anterior ao que Moisés vem escrever em 1440, mais ou menos, antes de Cristo. A história é muito antes de Moisés. Mas o que deixa claro que o adultério não tem nada a ver com a Bíblia, até por uma questão de lógica, é porque no início Deus criou um casal. E por criar um casal, literalmente, a gente observa, só tinha 2 pessoas, o casamento é para 2 pessoas, um homem e uma mulher e nada mais. Isso porque é revelado no Pentateuco o caráter de Deus, literalmente. A criação do homem, a sua queda. Nós entendemos que esse homem está errado devido aos efeitos da queda e seus malabarismos interpretativos e os seus
digamos assim, os seus desejos ávidos em cometer uma desgraça dessa. Por que a revelação estava errada? Porque ele é um falso profeta e foi contrário àquilo que a Bíblia mostra claramente que não ordena esse tipo de coisa. Veja só, as alianças e promessas divinas de trazer a redenção através de um divino redentor. Até hoje os próprios judeus esperam um redentor. Eles não querem Jesus. Mas as alianças bíblicas são demonstradas desde Gênesis e as suas evoluções, que a gente vai ver mais na frente. Letra E. Lê aí, a senhora, a irmã Deise, lê aí, por favor. Se o irmão Edson estiver, manda ele ler também. Profético, né? Uhum. Os livros do Pentateuco são a origem dos temas proféticos mais importantes da Bíblia. É a história centralizada do Messias, associada à profecia centralizada no Messias. Apresentam em conjunto uma filosofia simétrica da história. As profecias preenchem a interpelação histórica através das demais revelações. O que é que ele está dizendo? É que as profecias, originalmente, a primeira profecia bíblica, né, nós vemos isso claramente, a partir, é o próprio Deus que dá, que a gente chama de proton-evangelho, é qual? De Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 aponta para quem? Porém, inimizade entre ti e a tua descendência, entre a mulher e a serpente, e aquele sai do teu ventre e esmagará a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa profecia, ela está falando de quem? De Cristo. Que é o nosso Messias, até Cristo, do Messias, é a expressão grega do nome hebraico do Messias. Eles apresentam um conjunto, uma filosofia simétrica da história. Você vê que todo o desenvolvimento de revelação, além de apontar para o Messias, as profecias contidas nas Escrituras Sagradas, nunca podem interpelar a história de Jesus. Ele vai mostrando literalmente um avanço até apontar ao Cristo, que é o verdadeiro profeta, né? Não é o único, mas é o último estágio da revelação de Deus no caráter profético. Então vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Se assim não Professor, tem... Oi. sobre essa questão de casamento, a gente observa que no Antigo tiveram alguns profetas que foi casado com algumas mulheres, mais de uma. Sim. E já no Novo a gente vê que é onde para com essa questão. Aí como o senhor explica isso? Veja só, essa atitude nunca foi aprovada por Deus, né? Inclusive, como você falou, em Deuteronômio 17, que fala das obrigações do rei, uma das obrigações do rei, sabe qual era? Casar não com mais de uma mulher. Ele não pode ter mulheres. Ele só pode ter uma mulher. Devido a tudo isso, por exemplo, você vê Abraão. Veja a problemática de Abraão e Sara, de forma incognoscível e racional. Sara, embora que isso estivesse tutelado de acordo com os Eister ou a moralidade da época, mas o filho que ela tem com Ismael só gera o quê? Problemas. Jacó tem problemas por ter outras mulheres. Inclusive, eu não vou utilizar uma palavra muito pejorativa aqui, mas Jacó é traído dentro da sua própria casa. Um filho dele tem conjuntura carnal com uma das suas esposas. Fora que ela é mãe de outros filhos dele, dos irmãos desse, que cometeu esse ato tão cruento. Abraão, Jacó e outras pessoas, Davi, um homem segundo o coração de Deus que matou um leão, um urso e um gigante, não conseguiu vencer as mulheres. E por causa disso também, dentro do seu seio familiar, um irmão tem conjuntura carnal com a sua própria irmã. Salomão não precisa nem falar, porque em Eclesiastes 7 ele deixa claro: encontrei algo mais amargo do que a morte, mulheres cujas mãos são que nem grilhões. Deus nunca aprovou. A salvação deles implicou? Não, lógico que sim. Claro que assim eles viveram a vida de perdão, viveram a vida de busca a Deus. No caso de Salomão, dubitava essa questão. Mas nos outros, de uma perspectiva deles entenderem os seus atos de miserabilidade, a gente vê claro que sim. Só no caso de
Salomão literalmente apostatou. Salomão é o estado mais pífio e desgraçado desse conjunto de casamento com pessoas das quais que não são partícipes da aliança. Ô professor. Sim. Lá no livro de Hebreu fala sobre José, né? José, Daniel e Jó. Fala Ezequiel. Sobre... No livro de Ezequiel. José, Daniel e Jó, que teve uma só mulher. Lá no livro de Hebreu fala. Não, Daniel não teve mulher, não. Daniel, a ideia que se tem é que ele tenha sido eunuco, ele não é casado, não. Eu acho que é no livro, não é no livro de Ezequiel, não. Mas, porventura, se o senhor achar... No livro de Hebreu fala sobre da fé, né? E fala que agradou a Deus, que teve só uma só mulher. Sim. Não, mas no caso, essa prerrogativa de Hebreus 11, eu nunca vi de ter uma só mulher, tá certo? Mas se eu procurar e mandar para mim, a gente dá uma... Eu vou ver, eu vi na Bíblia, lá no livro de Hebreu, aí eu vou mandar para o senhor. Pronto, aí você manda mais para frente um pouquinho para a gente dar uma analisada nisso daí, de forma bem tranquila, tá certo? Vai dizendo assim, que agradou a Deus por ele ter foi uma só mulher. Mas se eu mande, tá certo? Manda pro grupo e qualquer coisa a gente vai ali pelo grupo mesmo e a gente vai resolvendo, tá certo? Tá certo? Tá certo? Então vamos lá. A questão, meu irmão Fernando, e aí, Fernando? Tudo certo, professor. Só tenho dúvida em relação a isso, porque realmente a Bíblia ela condena o adultério, né? Só que eu vi que tinha alguns profetas antigos que teve mulheres. No caso de profeta, não, é mais. Profeta, não, né? Assim, Moisés também, não é? Moisés, no caso, ele tem outra mulher. Davi é considerado como profeta, né? Não com aquele, digamos assim, com o profetismo como os demais, né? Mas sim, tá certo. Então vamos lá. Perdão. Então vamos lá. A divisão do Pentateuco, lógico, os 5 primeiros livros. Cada um desse livro ele traz uma evidência do caráter de Deus. Gênesis. Lê aí, meu presbítero Joel. Presbítero Joel? Som? Então vamos lá. As divisões do Pentateuco. ênfase na pessoa de Deus. Livro de Gênesis. Soberania de Deus sobre a criação, o homem e as nações. O livro de Êxodo. Poder de Deus para julgar o pecado e redimir o seu povo. Livro de Levítico. Santidade e provisão de Deus para uma vida santa. Isso é chamado de Código de Santidade. O livro de Números, que mostra tanto a benevolência e a severidade de Deus ao disciplinar o seu povo. Deuteronômio mostra a fidelidade de Deus ao cumprir as suas promessas. Todos esses livros manifestam esse caráter de Deus, esses momentos triviais e dantescos na história de Israel. E esses livros, claramente, eles deixam bem claro esses caráteres, esses atributos de Deus. Então, vamos lá. Vamos lá. A ênfase do programa de Deus no estabelecimento do seu reino. Vamos lá. Gênesis. Necessidade e preparação do regulamento do reino de Deus. Essa ideia, né, que isso vai apontar no reino escatológico de Jesus, nos últimos dias, a partir da sua ressurreição. Mas o livro de Gênesis mostra, literalmente, essa necessidade do rei, de um reino propriamente de Deus, de uma nação escolhida. Por exemplo, a gente vê isso porque existem alguns protótipos de reinados ali no livro de Gênesis. Inclusive, Melquisedeque aparece no livro de Gênesis, que é sumo sacerdote e rei de Salém. Vamos lá. A necessidade e preparação do regulamento do reino de Deus. O livro de Êxodo. Inauguração e legislação do reino. É lá no livro de Êxodo que o povo sai do Egito, onde é conceituado esse panorama de dizer que ali é onde é estabelecido literalmente Israel, que ele sai do Egito para entrar
na terra prometida de Canaã, dado ao patriarca Abraão. Inaugura-se essa nova trilha até chegar a Canaã, a legislação do reino, a partir dos 10 mandamentos, e todos os outros preceitos, inclusive as questões litúrgicas ligadas à Arca da Aliança e o Tabernáculo, Levítico, que trata literalmente o Código de Santidade, principalmente com a ênfase muito grande no capítulo 18 e capítulo 20, onde no capítulo 18 fala literalmente das questões em relação à sexualidade do povo israelita, que parte do pressuposto de ser monogâmico e heteronormativo. Como já falei, monogâmico, o casamento entre duas pessoas que, no caso, são duas pessoas que se tornam uma, lógico que com a sua individualidade, não estou dizendo literalmente, mas de forma civil, para Deus é assim, e heteronormativa, porque, literalmente, o povo de Deus, ele não tem nada fora de um relacionamento heterossexual. Ah, eu sou cristão e sou bicha. Não pode. Isso aí é conversa fiada, isso é uma deturbação daquilo que está escrito, isso aí é glamoralizar a carne. Não existe. Sou lésbica, sou isso, sou aquilo, eu sou um elefante e outras coisas mais em relação à sexualidade, de todas essas bizarrices que nós temos visto no dia de hoje, principalmente com relação à ideologia de gênero, não cabe dentro do arcabouço, dentro desse código de santidade prescrito nas Escrituras Sagradas. E além mais, as relações abomináveis em relação àquilo que Deus colocou em Levítico 18, estão a homossexualidade, está o sexo com animais e o sexo no período menstrual. Biblicamente não pode. Vamos lá. Alguém quer fazer? Alguém quer afirmar alguma coisa, quer falar alguma coisa em relação a isso? Não, professor, pode prosseguir. Pronto, então vamos lá. Números, a organização política do reino, porque ali as pessoas são contadas, literalmente, é onde começa a existir uma mobilização depois da última praga, tá certo? É onde também é dividido ali, tem os outros livros também, mas as questões literalmente militares do povo de Israel, e o livro de Deuteronômio, Deutero quer dizer novamente, e nômio quer dizer lei. Deuteronômio é a lei novamente. No caso, é a reorganização do reino para a vida em Canaã, onde Moisés fala dos discursos, dos 10 mandamentos, as prerrogativas, depois coloca algumas coisas, principalmente relacionadas a bênção e maldição, a lei de causa, os princípios de causa e efeito, e para que as pessoas possam se reorganizar para entrar na terra de Canaã. Então vamos lá. Dizem alguns historiadores, como Bob Luther e outro, Adam Smith, em relação a tudo isso, que o livro mais teológico do livro de Deuteronômio é o livro do Pentateuco, que é o livro de Deuteronômio, tá certo? Agora a gente vai entrar aqui. Alguém tem alguma pergunta? A gente vai entrar aqui no livro de Gênesis, vendo essas questões a princípios, para que a gente possa, de forma resumida, aprender em relação ao livro de Gênesis. Você tem alguma dúvida que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés? Sim ou não? Eu não, professor. Então, não tem nenhum liberal aqui. Então, bom, no livro para os hebreus, os judeus, eles chamam de Bereshit, né, que é porque está em hebraico, e a primeira frase que aparece no livro de que nós chamamos de Gênesis, o nome não é Gênesis, o nome é Gênesis, não é Gênesis, porque o sigma em grego ele tem som de um C, como um C com I, que é si. Ele não tem um som de Z, ele tem um som literalmente de S. Se fôssemos chamar ao pé da letra, era Gênesis. Gênesis. Então, vamos lá. Não é Gênesis. Na ideia, no princípio, porque a gente fala isso porque é a questão da tradução da Septuaginta, que é a primeira tradução, até certo ponto, do Pentateuco. Então, vamos lá. A autoria de Moisés, infelizmente, ela foi contestada, né, por Baruch Spinoza, como aquilo que a gente já falou outrora, né? Tem algumas pessoas também aqui que
Jean Astruc, né, que admitiu uma autoria dupla, né, por terem algumas prerrogativas em dados momentos em relação a Deus, porque chama de Elohim, em outro momento chama de Yahvé, e em outro momento, né, ele, no caso, ele chama de Javé, mas isso não vem ao caso, né, e outras pessoas também com as questões documentais. Mas isso aí depois a gente vê. Isso assim, não estou dizendo que não é necessário. Não é tão necessário a gente aprender isso, porque essa teoria documental de Wellhausen, né, tem alguns problemas, né, que ele quebra literalmente as autorias. Ele vai dizer que o livro de Javé, essas fontes, é para o Reino do Sul, o Elohim é escrito para a tribo do Norte, e o livro de Deuteronômio ele é composto, como está aqui no ano de 650, e existe o código sacerdotal. Bem, isso aí a gente não pode ter uma abordagem muito sincera em relação a isso, que a gente sabe que isso aí é totalmente falacioso. E ele nega literalmente a relação de Moisés em relação à sua autoria. Mas, bem, vamos ver aqui a autoria de Moisés de forma confirmada, como eu já falei. Moisés é reconhecido como o homem mais erudito da antiguidade e como aquele que reivindicou escrever sobre a direção de Deus. Por exemplo, em Atos capítulo 7, verso 22, no discurso de Estevão, ele vai dizer o seguinte, que Moisés foi educado em toda a ciência egípcia. Deixa eu falar para você uma coisa. Lá no Egito, onde Moisés está inserido, até aquele momento, ao que tudo indica, é o momento, é a parte mais tecnológica, é lá onde são guardados, né, as questões documentais. Moisés é educado principalmente pela sua mãe, dentro ali do palácio. Ele, como príncipe, ele tinha a obrigação de estar tendo uma educação acima da média, acima de todas as pessoas, porque ele é educado para ser líder. Então, a gente vê isso claramente, mostrando nesse texto de Atos, capítulo 7, 22, a sua autoria, e fora os discursos de Jesus e dos demais apóstolos, que confirmam a autoria de Moisés. Vamos lá. O segundo ponto é que a unidade de conteúdo, o estilo antiquado e gênero de palavras diferenciam os livros do Pentateuco de todos os outros do Antigo Testamento. Está mostrando que a linguagem escrita do Antigo Testamento, que a gente sabe foi escrito em hebraico, ele mostra uma unidade literária da pessoa. Por exemplo, suponhamos que daqui a 20 anos, termina o curso e eu passo 20 anos sem ver vocês. Tá certo? Vocês acreditam que pelo meu estilo de linguagem, mesmo que vocês não reconhecessem o meu rosto, mas da maneira que eu falo aqui com vocês, daqui a 20 anos, vocês poderiam me reconhecer, sim ou não? Com certeza. Com certeza, É verdade. Tem algumas palavras que são marcantes, né, que a gente fala aqui no nosso curso, que é ímpar, cada um tem o seu estilo. E por esse estilo marca a característica daquela pessoa. No caso de Moisés, o livro do Antigo Testamento Pentateuco, ele tem uma linguagem diferente do livro de Isaías. Literalmente mostra que não é a mesma pessoa que escreveu. Mas nesse conjunto desse livro existe uma linguagem propriamente dita do Moisés. Vamos lá. Fora, olha, outro ponto muito relevante. Cristo e os escritores do Novo Testamento afirmam ser Moisés o autor dos 5 livros conhecidos como a lei. João 1,17. Na verdade, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade por Cristo Jesus. Isso é o que o texto nos diz. E fora esses outros textos de João, Romanos 10,5, Paulo também fala acerca disso. Evidências arqueológicas dignas de total credibilidade confirmam hoje que houve atividade literária intensa antes de Moisés, pelo menos a partir da época de Abraão. Abraão, vocês sabem que ele é caldeu, e lá, até os tablets, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Um tablet, para vocês verem. Inclusive, na época de Abraão, já existia disciplina dentro da escola, viu? Escrevia e mandava a pessoa redigir. Não com a nossa lei que nós temos hoje. Principalmente na época cuneiforme, né, de cunhar. No tablet tem uma parte de barro. Vocês sabem, né? Um barro... Agora que nesse momento, período de inverno, você vê o barro molhado, você pode escrever o que você quiser. E ele secando como deve secar, vai ficar gravado para a eternidade isso. E no caso, a literatura já existia desde a época de Abraão, que é no ano mais ou menos de 1950 a.C.
Quase todas as tradições judaicas reconhecem até os tempos modernos a autoria de Moisés. O reconhecimento de Moisés, sexto ponto, usou no processo seletivo vários documentos antigos disponíveis e compatível com a inspiração divina, pois muitos outros escritores bíblicos admitiam essa prática. Isso Lucas, quando está no livro de Lucas, é o quê? É porque no livro de Lucas nós vemos claramente que ele, diferente de João, que teve uma revelação no livro de Apocalipse, ele vai atrás dos documentos para mostrar realmente Jesus como o Senhor, para quem nós conhecemos como Teófilo. Tá certo? Isso aqui é mais ou menos o que nós entendemos, que foi escrito em 1443, né, no momento do exílio dos 40 anos, da onde o pessoal passou tramitando no deserto. Então, vamos lá. O esboço do livro de Gênesis, é claro. Então, só explicar para você. Do capítulo 1 até o capítulo 11, até vocês podem ver isso, a narrativa de toda a criação, a narrativa da criação especial de Deus, que é o homem, a sua queda, os seus efeitos, de Gênesis 6 até Gênesis 1, é o avanço do pecado. Depois vem o juízo de Deus, o dilúvio, e depois a nova geração em Noé e a Torre de Babel. Gênesis 1, 2 e 3 mostra a criação do cosmos, a criação da terra, a criação do homem, mostra o efeito da queda, a separação do homem em Deus, literalmente, e Deus com a sua misericórdia, construindo roupas para o homem em pele de cordeiro. Daí mostra o efeito da queda dentro da sua própria casa, o assassinato. Depois mostra a vida piedosa, de Gênesis 5, em contraponto a Gênesis capítulo 6, a degradação moral elevada que os homens têm, a partir de Gênesis 6, que nós sabemos o que é. Depois Noé, o juízo disso, o dilúvio. Com isso, a extensão da descendência de Noé até a Torre de Babel. Depois de Gênesis 12 a 50, mostra a questão patriarcal. Quem são os patriarcas do Antigo Testamento? Quem são? Abraão, Isaac e Jacó. Pronto. Literalmente mostra a aliança que Deus tem com Abraão e a sua descendência. Abraão, Isaac e Jacó. Lembra do livro de Êxodo? Ele começa falando do pessoal na terra do Egito. A narrativa de Gênesis 12 até 50 é a chegada dos patriarcas no Egito. É guardando a historicidade, como eles chegaram lá. Veja, ele bota em 4 pontos aqui muito interessante. Aliança prometida, Gênesis 12, 1. Não é isso? Qual a aliança prometida? Ele não tem filho. Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois, a aliança transmitida a partir de Isaac, não é isso? Ele tem o seu nascimento, com o seu nascimento, pouco tempo depois, a sua mãe morre e ele fica choroso. A prova disso é que ele vai casar com 40 anos com Rebeca. E a partir disso, há um estancamento. Ele começa a amainar a dor da perda da sua mãe Sara. Com isso, vem a bênção concedida. Quem é a bênção concedida? Os seus 2 filhos, Esaú e Jacó. A aliança, ela dá continuidade a partir da vida de Jacó. Depois, ela se estende à vida de José, que é a aliança exercida. Vamos lá. Mais ou menos a extensão. Isso aqui é um dado, né? Que ninguém tem muita certeza, mas é mais ou menos 2.369 anos. Literalmente a questão da extensão de Gênesis, desde a criação até a morte de José. O período de tempo está especificado na narrativa como sendo de 2.369 anos, aceitando-se o texto hebraico massoreto. Depois a gente fala o que é isso. A extensão geográfica do livro de Gênesis, que nós vemos o berço da raça humana até o rio Nilo. O cenário religioso que
que a gente observa, principalmente dentro do livro de Gênesis, o homem perde o relacionamento literalmente com Deus, mas algumas figuras proeminentes mantêm esse relacionamento. Quem é? Enoque, Noé, Abraão e outras pessoas mantêm, né, esse relacionamento com Deus em detrimento à idolatria, desde a imoralidade sexual e outras coisas. Gênesis 1 até o 11 mostra o resultado do pecado. O programa de Deus, dentro da sua aliança redentiva, a partir de Abraão, é o programa redentor divino e é apresentado como resposta do Criador ao dilema do homem no pecado. Veja, essa é a ideia central do livro da aliança com Deus, a aliança abraâmica. É mostrar claramente esse programa redentivo apresentado como resposta de Deus em relação ao homem no pecado. Abraão se torna o recipiente da graça de Deus. A prova disso, que o nome de Abraão, ele vira essa questão aliancista. Observe lá no livro de Mateus. Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. Vamos lá. Vou pular essa parte aqui. Vamos aqui. As alianças da Bíblia, onde Deus começa a delinear o seu programa. Vejam só. Presta bem atenção aqui. Alianças seminais em relação à descendência desses que recebem a aliança. A primeira aliança é a aliança adâmica, porque lá em Gênesis 3,15, Deus prometeu redimir a humanidade através da semente da mulher. E depois a aliança noética, que tem noética. Aliança noética, que Deus prometeu não mais destruir a terra por águas. Com isso, Deus colocou o que nós erroneamente chamamos de arco-íris. Não é arco-íris, é o arco de Deus. Íris é uma deusa copta do Egito. É arco de Deus, não é arco-íris não, tá certo? Depois, a questão da aliança com o pacto central. Aliança central, que são 4 promessas que advêm de Abraão. Uma bênção pessoal, o nome de Abraão seria engrandecido, em ti serão benditas todas as famílias da terra, abençoareis que te abençoares e amaldiçoareis o que te amaldiçoares. Deus engrandeceu o nome de Abraão, que a prova diz que Abraão está dentro das 3 principais religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo. Bênção territorial, porque Deus ia dar a terra prometida à sua semente. Uma bênção nacional. O pacto que Deus fez com Abraão da circuncisão, ele é uma demonstração desse pacto. É uma grande nação, literalmente. Deus deu uma nação. Abraão que não tinha filho, mas Deus deu uma nação. Hoje nós somos partícipes dessa nação. Lógico que ela não tem uma limitação estatal, física e geográfica. É a nação do povo escolhido de Deus, nós que somos o novo Israel de Deus através da igreja. Bênçãos espirituais, porque a partir de Abraão todas as famílias seriam abençoadas. Não no sentido material, mas no sentido espiritual, porque essa bênção ela foi direta à pessoa de Cristo. Algumas alianças específicas que são vistas dentro, literalmente, do livro, no conjunto de livros do Pentateuco. Olha aí, a lei mosaica, né, que as bênçãos pessoais prometidas a Israel sobre a condição de obediência, a aliança palestínica, que a terra da Palestina é prometida a Israel para sempre, mas a permanência deve ficar sob condição de obediência. E uma das questões relacionadas a isso, dessa aliança, a gente vê em Deuteronômio 28, desobedeceu. Uma das punições de Deus peremptórias era a questão de que as pessoas iam ser desterradas, expulsas da nação israelita. Isso aconteceu no exílio da Babilônia, em 587. A aliança davídica, né, o trono de Israel prometido como possessão perpétua, né, dizendo que o rei viria de Davi. A gente vê isso claramente, né, chamando Jesus filho de Davi, que é uma expressão totalmente de aliança davídica, mostrando que o rei de Israel literalmente vinha descendente de Davi.
uma aliança espiritual, que é a justificação pela fé, oferecida à semente de Abraão, e a nova aliança com Jeremias, que é uma aliança secundária, que é uma aliança que nós vemos hoje através do Espírito Santo, que é Jeremias 31 a 34, dizendo que Deus encravaria nos nossos corações a sua lei a partir do Espírito Santo. Então vamos lá. Essas alianças bíblicas, vejam, essas alianças aqui, adâmica, olha aqui, aliança adâmica, vejam, observe. Não quer arriscar, não. Quer. Aliança adâmica noica, todas essas daqui, né, de promessas em relação à sua semente, ela deságua aqui, na aliança abraâmica. Aí a bênção pessoal, territorial, nacional e espiritual. Vejam, todas elas aqui. Essas daqui, a bênção pessoal, a partir da aliança mosaica, que ela, digamos, é anulada, né? E ela vem para a nova aliança, que é proferida por Jeremias, que nós somos partícipes dessa nova aliança. Nós não mais precisamos de fazer festas de luas novas, festa do Pentateuco, nada disso, porque tudo isso se cumpriu em Cristo e foi só como inspiração simbólica futura. É isso que acontece. Depois, essa bênção territorial, que é uma aliança palestínica, nós estamos dentro dela, professor, literalmente. Nós fazemos parte dessa aliança palestínica. Só que a nossa herança, sabe onde é que é? No céu. A questão da aliança davídica, que vem o seu reino, fazer uma pergunta a vocês aqui. Cristo reina sim ou não? Hein, meus irmãos? Sim. Cristo é o nosso rei? Lógico. Então, por tabela, essa aliança, nós estamos participando dela. E bênção espiritual, que é a questão em Cristo. O que é que diz em Efésios 1,13? Em quem vós estáis depois que ouviste a palavra do evangelho da vossa salvação e também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da vossa salvação. Essa bênção espiritual, a partir de Cristo, que não é uma bênção material, que em Cristo nós temos todas essas promessas, essas bênçãos espirituais, fomos selados com o seu Espírito Santo, redimidos pelo seu sangue carmesim, em quem vós estáis depois que ouviste a palavra do evangelho da vossa salvação, e também dele querido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, somos nova criatura, como diz em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nós nascemos de novo em Cristo, temos agora a marca da promessa, que é o Espírito Santo, aguardando a redenção. Agora nós estamos vivendo um novo êxodo. Enquanto o êxodo do Antigo Testamento, o pessoal saiu do Egito para a terra de Canaã, nós estamos saindo desse mundo apodrecido para entrar nas mansões celestiais, das quais Cristo disse que estava preparando para nós essa grande entrada triunfal a partir da pessoa de Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Alguma dúvida?